Vídeo número 11, dando continuidade aqui no processo de usinagem. Nós temos agora o processo da parte frontal da peça finalizado, pelo menos a parte de desbaste, e nós vamos fazer agora aqui o desbaste da parte traseira da peça. Essa parte traseira aqui é um pouquinho mais complexa, porque nós temos aqui um perfil e temos aqui uma face a 90 graus. Então, por exemplo, com essa ferramenta aqui não é possível fazer isso, nós não conseguimos acessar essa parte da peça, porque a ferramenta não tem folga lateral. Tem, por exemplo, algum outro tipo de ferramenta que nós poderíamos utilizar desse formato aqui, porém invertida para fazer aqui, mas eu optei aqui nessa situação por fazer utilizando um bedame, porque depois também nós vamos usar esse mesmo bedame para fazer o corte da peça, então a gente vai economizar algumas posições aí na torre. Mas na prática existem várias maneiras de se fazer essa usinagem, tá? O processo de usinagem normalmente tem vários caminhos, cada pessoa pode encontrar uma maneira diferente de fazer. Mas o importante é que a gente encontre uma maneira sempre que seja econômica, que também dê uma boa qualidade para a peça e também seja um processo de baixo custo e tem uma alta produtividade. Mas isso é muito de experiência dos processadores, né, que trabalham na área de usinagem. O nosso objetivo aqui é mais conhecer como é que trabalha o EdgeCAM, utilizar o software, né, como um elemento de trabalho, inclusive de simulação. Então vamos lá. Vamos utilizar então um bedame, então nós precisamos trocar a nossa ferramenta. Antes de fazer a troca de ferramenta, nós vamos fazer uma atualização do bruto, para a gente verificar como é que ficou sobre o metal. Então vamos aqui, funções M, atualizar bruto, ok. E agora então nós vamos ter aqui a remoção do material que foi usinado. Então a gente observa aqui, ó, que agora nós temos já o material bruto aqui removido nessa parte da peça. Então vamos fazer a troca da ferramenta. Antes de eu chamar uma outra ferramenta, eu preciso mandar essa ferramenta aqui para o ponto de troca. Então como nós fazemos isso? A movimentação da ferramenta para o ponto de troca é feito nesse menu mover aqui, ó. Mover, e nós temos aqui a opção ponto de troca. E agora aqui eu posso selecionar se eu quero deslocar primeiro em X, primeiro em Z ou automático. Se eu não colocar nenhum, ele vai selecionar, ele vai fazer a movimentação simultânea nos dois eixos. Então, nesse caso não tem problema. Eu então fiz aqui então o movimento de troca. Nós observamos que a ferramenta foi lá para o ponto de troca. E agora nós vamos então selecionar uma nova ferramenta. Então vamos aqui no menu ferramentas e vamos clicar aqui em biblioteca de ferramentas. Agora nós vamos trabalhar com uma ferramenta de canal externo. Então eu vou selecionar, vou deixar aqui a aba de torneamento selecionada e aqui canal externo selecionado esse filtro, tá? E aí nós vamos encontrar aqui, ó. Eu preciso então criar uma ferramenta. Pode ser que seja uma dessas daqui, ó, 2 mm, mas eu vou inclusive deletar essas ferramentas para nós criarmos uma nova, para que vocês possam entender como é feito esse processo de criação de ferramenta do bedame também, que é simples, né? Mas pode ser que gere alguma dúvida, tá? Vou apagar todas essas ferramentas aqui. Estou deletando elas de 2 mm e nós vamos criar uma nova. Então vamos lá. Botão criar e vamos pegar o dimensional dessa ferramenta lá na folha de instruções. Mais para frente aí, né, nós vamos encontrar essa ferramenta que está aqui, ó, TTL 2020, que é, deixa eu mostrar aqui primeiramente, né, que está indicado aqui, ó. A ferramenta que eu selecionei para usar nesse processo é essa daqui, ó, TTL 2020-3T20D45. Esses códigos aqui vão dar uma ideia do dimensional da ferramenta, mas isso aqui já não é norma ISO, isso aqui é um código do fabricante. No caso aqui, essa ferramenta é uma ferramenta fabricada pela Tegutec. A pastilha a largura de 2 mm com raio de canto de 0,2. Então lá na frente nós temos essa ferramenta, o desenho dela aqui nas instruções de trabalho e como configurar essa ferramenta no EdgeCAM.
Então tá aqui, ó, TTL 2020, 2T20, D45. Aqui está o dimensional dela e aqui então a nossa configuração no EdgeCam. Então nós vamos aqui no EdgeCam colocar o código dela, TTL 2020-2T20D45. E aqui na geometria nós vamos colocar então esses valores aqui. Eu vou minimizar aqui essa tela aqui para a gente poder enxergar ela aqui junto com o EdgeCam. Então nós vamos ter aqui, ó, 22, 0.2 e 0. 22, 0.2 e 0, que são as configurações dessa ferramenta. Ali a espessura é 5 mm, depois nós temos 125, 20, 20 e 20.1. Então 5 mm. Aqui o comprimento é 125, que é o comprimento total da ferramenta, a largura é 20, a profundidade também é 20, que é o quadrado, né, esse quadrado aqui da ferramenta, e a distância é 20.1 aqui, que é a distância dessa face aqui do gume de corte da ferramenta até essa face de encosto da ferramenta lá na torre. E esses valores aqui, ó, esse alcance 20 mm é a distância dessa ponta até aqui, que é quanto que a ferramenta consegue penetrar para abrir um canal. A largura de 2 é a largura da minha pastilha aqui, ó. O raio de canto 0.2 são os raios de ponta aqui, ó, nos dois cantos aqui da pastilha. Esse ângulo de canto de 0 grau é o ângulo formado entre essa linha aqui horizontal e essa face aqui de corte principal da ferramenta. Como ela está coincidindo, né, as duas estão paralelas, então o ângulo é 0 grau. E essa espessura aqui seria essa altura aqui, ó, da ferramenta, daqui para cá, ó, tá? Isso aqui, se tiver um pouquinho de variação, não vai influenciar no nosso processo. Bom, feito isso, vamos ajustar a montagem aqui. Essa ferramenta aqui também, essa letra aqui aparece aqui, L é de esquerda. Então na montagem nós vamos deixar aqui então como ferramenta, ou melhor aqui, ó, a ferramenta aqui está como direita, né? Então vamos ajustar para a esquerda. Então mudamos para a esquerda e na montagem essa ferramenta não está revertida, tá? Então vou desligar o revertido para ela poder ficar correto. E aí então, ok. Feito isso, eu seleciono a ferramenta aqui, clico no botão selecionar e aí então vou criar então a posição dessa ferramenta. Mesma coisa, vamos olhar aqui na folha de instrução, vou ampliar aqui, vamos ver lá na torre qual que é a posição dessa ferramenta. TTL 2020-2D45 está aqui. Ela está na posição 11 da torre, então na posição 11 nós temos aqui 83 dividido por 2 vai dar 41,5 e menos 1.2. Então 41,5 menos 1.2 na posição 11. Então vamos lá, posição 11. 41,5 e menos 1.2. Então vamos lá, na montagem, 41,5. Lembrando que é x, tá? 41,5 é x e menos 1.2 na posição Z. E aqui nós vamos, já está habilitado constante surface speed, que é a velocidade de corte constante, então só dá um OK, tá? Bom, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos aqui terminar a configuração da ferramenta e no próximo vídeo nós vamos fazer então essa usinagem de desbaste da parte traseira da peça. Então, não percam.